Pessoal, meu nome é André e hoje nós vamos falar um pouco sobre números mistos. Bom, mas antes de entrarmos na aula, vamos só relembrar dois conceitos que nós já aprendemos, que é o do conjunto dos números naturais e frações. A partir desses dois conceitos, a gente vai entender melhor o que são os números mistos. Bom, então, quais são os números naturais? São todos os números que não são decimais e positivos, ou seja, 0, 1, 2, 3, assim sucessivamente. Esses números são os que naturalmente aparecem no nosso dia a dia. A gente vai comprar pão, por exemplo, a gente pede, me dê 5 pães, é um número natural. Quando eu conto dinheiro, 1, 2, 3, 5 reais, ou seja, é um número natural. Bom, fração. Fração é simplesmente uma representação. E a melhor forma de entender o que é uma fração é a partir de exemplo, né? Então, vamos considerar essa imagem. Nós temos um círculo dividido em 5 pedaços iguais. Como eu posso representar esses dois pedaços em vermelho? Bom, esses dois pedaços em vermelho eles representam dois pedaços de um total de 5. Então, eu represento como 2 quintos. Se eu quisesse representar a minha área verde, bom, seriam, como eu tenho 3 pedaços de um total de 5, então 3 sobre 5, 3 quintos. Bom, pegando um exemplo do nosso cotidiano, vamos imaginar essas duas pizzas divididas em 8 fatias iguais. Bom, então reparem que a primeira pizza ela ainda está com todos os pedaços, ou seja, eu tenho ainda 8 pedaços, de um total de 8. Então ele pode ser representado como 8 sobre 8. A minha segunda não, ela já comeram 3 fatias de pizza. Então, quanto me resta? Como eu posso representar o que eu ainda tenho de pizza? Bom, se eu tenho 5 pedaços de um total de 8, então eu tenho 5 de 8. Bom, então vamos juntar os nossos conhecimentos que a gente relembrou e vamos imaginar o seguinte: se eu somar as 8 fatias dessa minha primeira imagem com mais 5 fatias da segunda, quantas fatias eu terei? Bom, eu terei 13 pedaços de pizza, certo? 8 pedaços da primeira, mais 5 da segunda, eu vou ter 13 pedaços. Ou seja, eu vou ter uma pizza inteira e algumas fatias da outra. Ou então, como nós podemos representar matematicamente tudo isso que a gente viu? Então, na primeira, como nós já vimos, 8 fatias de 8 representam uma pizza. Ou seja, 8 sobre 8 é igual a 1. 5 fatias de 8 podemos representar como 5 sobre 8. Ou seja, 5 fatias de 8 fatias, que não é uma pizza completa. Agora vamos só fazer uma observação para a gente imaginar o seguinte: se tivéssemos essa pizza de 8 pedaços e nós tivéssemos apenas 4 fatias, conseguem visualizar que nós teríamos metade de uma pizza? Ou seja, 4 fatias de 8, 4 sobre 8. E isso é exatamente a metade de uma pizza. 1 sobre 2 de pizza. Bom, então, como nós na segunda imagem temos 5 fatias, então nós temos um pouco mais da metade. Bom, se quisermos somar todas as fatias, então, vimos no slide anterior que simplesmente contamos, né? 8 fatias de uma, mais 5 da outra, 13 fatias de pizza. Sim. Então, teremos 1, que é uma pizza inteira, mais as 5 fatias de 8 da minha segunda pizza. Então, no total, eu vou ter 13 fatias de pizzas, num total de 8. Eu juntei as pizzas. Eu quero representar quanto eu ainda tenho de pizza. Bom, só para lembrar, deixar claro que uma fatia é simplesmente o nome dado a uma parte da pizza, mas é tudo pizza. Bom, então, mas afinal, o que são esses números mistos, né? É simplesmente uma representação. Assim como a fração, que ela representa a parte de um todo, os números mistos são uma representação também. Uma representação para a soma de um número diferente de zero, 1, 2, 3, 4, os números naturais que nós vimos no início, e uma fração. Bom, sendo que a representação desses números é, por exemplo, vamos pegar aqui a primeira imagem. Na primeira imagem nós temos 4 pizzas, divididas em 4 fatias. Como eu posso representar a quantidade de fatias que eu tenho? Bom, eu tenho 3 pizzas inteiras e apenas 2 fatias de 4 no total. Então eu tenho 3, 2 sobre 4. Na segunda, nós temos barras de chocolate. Essas barras elas estão divididas em 6 pedaços iguais.
Reparem aqui, como eu posso representar o quanto eu tenho de chocolate? Bom, eu tenho 4 barras completas e 5 pedaços de 6 no total. Então, 4, 5 sobre 6. Eu vou pegar um exemplo, sejam 2 barras de chocolate, ambas divididas em 6 pedaços. Bom, então nós temos aqui 2 barras de chocolate, as duas divididas em 6 pedaços iguais. Bom, então quantos pedaços nós temos no total? Bom, se eu tenho 6 pedaços na primeira e mais 6 na segunda, eu tenho 12 pedaços no total. Então a gente pode visualizar. Agora imaginemos que João comeu 3 pedaços da segunda barra. Bom, agora eu já não tenho 2 barras. Eu tenho uma barra e alguns pedaços da minha segunda barra. Bom, quantos pedaços teremos agora? Utilizando os conhecimentos que adquirimos, vamos somar a primeira barra com o que sobrou da segunda. Bom, como vimos, nós podemos representar o meu todo como 6 sobre 6, ou seja, eu tenho 6 pedaços e um total de 6 pedaços. Tenho uma barra. E na segunda nós temos apenas 3 pedaços de 6. Bom, só que 6 sobre 6 é 1, ou seja, é uma barra. Bom, então se eu tenho um número diferente de 0 e uma fração, então com o número misto eu posso representar essa quantidade que eu tenho de chocolate. Então ela ficaria como 3 sobre 6. Bom, sabemos que essa expressão ela representa a soma da primeira barra com a segunda barra, ou seja, a quantidade total que eu tenho de chocolate. Bom, realizando a soma, nós temos uma barra mais 3 pedaços de 6, ou seja, nós temos 9 pedaços no total. Bom, então utilizando novamente o exemplo da pizza, então como nós podemos representar, como um número misto, a quantidade de pizza que eu tenho, quantos pedaços, quantas fatias de pizza eu ainda tenho. Bom, então nós já vimos, né, que a primeira são 8 pedaços de 8 e a segunda são 5 pedaços de 8. Ou seja, eu tenho uma pizza inteira e 5 fatias de 8 no total. Então minha representação seria como 5 oitavos, 5 sobre 8. Bom, agora vamos analisar esses 3 quadrados, e esses 3 quadrados eles estão divididos em 2 partes iguais. Então, a partir dessa imagem, a gente repara que a gente não tem nenhum número aqui, vamos só fazer uma análise. Então, o que batendo o olho a gente consegue enxergar que temos 3 quadrados, eles estão divididos em 2 partes iguais, e eu tenho pintado o meu primeiro quadrado completo, o meu segundo quadrado completo e apenas metade do meu terceiro quadrado. Bom, então como pôr números nessa figura? Bom, então na primeira figura eu tenho 2 pedaços de 2. Na segunda eu também tenho 2 pedaços de 2. E no terceiro eu tenho apenas um pedaço marcado de verde de 2 no total. Bom, então 2 sobre 2 é 1. Eu tenho 1 quadrado. No segundo também é 1, eu tenho um quadrado completo. E no segundo eu tenho apenas 1 sobre 2. Bom, se eu tenho um quadrado e tenho outro quadrado, então eu tenho 2 quadrados, certo? Então como ficaria a representação em números mistos? Teremos 2, 1 sobre 2. Bom, obrigado pessoal, até a próxima aula.